Estamos começando mais um episódio do Storyland e hoje nós temos uma convidada direto de Maringá, do Paraná, a autora Josi Guerreiro. Seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vindo, Josi. Aê, obrigada, gente. Meu nome é Josi Guerreiro, sou autora aqui do Paraná, sou professora, cosplayer, meio bombril, faço mil e uma coisas aqui. E estou muito feliz de ser convidada para falar das histórias aqui no Storyland. É o espaço que a gente tem, né, para falar daquilo que a gente ama, né? A gente ama histórias e nada melhor do que a gente poder falar da nossa própria história, né, da história que a gente escreve, né? Então, por isso que a gente criou esse espaço, né? É um espaço que, além da gente poder falar dos nossos, vocês também, autores, né, nossos convidados, nossos amigos, podem falar também daquilo que tanto amam, que é aquilo que a gente dedica tanto tempo, né? Tanto tempo, né, Josi? Quanto tempo para escrever a sua primeira história? Fala pra gente, quanto foi? Então, eu falo que eu sou meio enrustida, né, como escritora, como artista em geral, né, ilustradora, que eu acabo me escondendo do mundo. O primeiro livro, Requiem das Sombras, saiu 15 anos depois, né, de ser iniciado. É tipo, o Ângelo praticamente debutou antes de ser publicado, tadinho, ficou escondidinho. O lançamento devia ser uma Mas, festa de debutante, né? com certeza, né, com roupinha de príncipe e tudo. Ele merece, tadinho, ficou 15 anos escondido do mundo. Mas conta pra gente a sua saga como autora, né? O que te fez começar a escrever? Qual foi esses 15 anos? O que aconteceu com você? Conta pra gente um pouquinho como foi esse início. Então, esse início começou na escola, né? Mais ou menos com 13, 14 anos, eu escrevi um primeiro livro bem bobinho, assim, passei a limpo, com caneta, fiz as ilustrações que eu sempre fui de desenhar. Mas foi uma coisa assim, terminei, parou, depois eu fui mais para a área das histórias em quadrinhos, né? Tanto que a saga Final Apocalipse era originalmente um mangá. Se você ver o clima do primeiro livro, é bem engraçadinho, que nem as histórias de mangá mesmo. Tanto que algumas cenas eram mais caricatas, acabaram ficando mais ajustadas depois de umas reescritas, né? Para se tornar um romance mesmo, em prosa. E durante esses 15 anos, né, que veio de uma história em quadrinhos, passou por um roteiro desengonçado e se tornou agora um livro publicado, né? Foram muitos anos estudando sobre signos, sobre anjos, e acabou a história ficando um pouco grande, né? Por mais que eu só publiquei até agora Requiem das Sombras, já tem os outros 2 livros, né, que complementam a história do Ângelo, já escritos, né, para publicar. E depois que passou esse tempo, né, que eu estava no colégio, planejando escrever mangá, depois eu entrei na faculdade de artes visuais, daí eu coloquei mesmo em prática, né, escrevi o livro em forma de prosa mesmo, né, com capítulos e tal. E em 2019 eu acabei criando a coragem de colocar a história para o mundo, porque acho que a pior barreira é o que os outros vão pensar, como eles vão receber essa história, né? E eu sempre escrevi pensando no público infanto-juvenil, porque eu sou professora de desenho, eu sempre dei aula para crianças socialmente fragilizadas em centros sociais, e eu acho que a literatura tem um poder de transformar vidas, né? O que você coloca lá dentro pode transformar para o bem ou para o mal. E a saga tem muito disso, né? De despertar vários assuntos, por exemplo, a questão da adoção, né? Que é importante a família que cuida de você, não aqueles que te abandonaram. Fala também sobre depressão, sobre se sentir acolhido em um mundo, né? Tanto que o Ângelo foge do paraíso, onde ele achava que ele não se encaixava, porque ele era muito arteiro, por assim se dizer, e veio aqui para a Terra com uma missão quase Arial 12 vozes da cabeça, que ele jurava que o superior dele, o Gael, falou, só que o Gael estava desaparecido há 500 anos, então ninguém confirmou essa missão para ele. Então foi uma descoberta, né, uma redescoberta como escritora, que eu escrevi mais jovem, depois eu parei, fui para a área de quadrinhos, de desenho, então eu voltei para a escrita mesmo, uma forma também de deixar mais condensadinho, né, porque
quando a gente desenha, a gente tem uma parte da história muito pequenininha que se transforma em 20 páginas. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar desenhando para sempre. Melhor escrever livro, é muito mais rápido. Tem muita coisa. Daí eu decidi, né, que seria mais prático para mim, para minha saúde mental, eu escrever história, que é só que, claro, são linguagens completamente diferentes. Enquanto nas histórias em quadrinhos você desenha tudo e o leitor mais sente, no livro você tem que descrever e provocar aquela emoção. Então são linguagens muito diferentes, mas que todas têm seu encanto. Ô, Josi, você falou que levou 15 anos aí para poder estar escrevendo a primeira história aí. Onde que você buscou suas referências, se inspirou? Tem alguma coisa especial que se inspirou? Não, veio da Josilândia e foi fazer Do Josiverso. do Josiverso, Josiverso, Josilândia. Então, quando a gente faz uma história em quadrinhos, né, um mangá principalmente, você sempre coloca os signos dos personagens, né, tipo sanguíneo, porque tem a ver com a parte colérica e tal, com os 4 temperamentos, né? E eu sempre, sabe, o jovem místico, eu sempre gostei dos signos, né? Eu achei que eram muito interessantes. Eu falei assim, nossa, imagina fazer uma história de signos. E eu sempre gostei muito também de angelologia. Também creio que você gosta bastante, porque você escreveu sobre anjos também, né? E eu lembro que em casa tinha um livro que foi pego numa igreja e não foi devolvido, né? Que estava até sem capa, que era de angelologia. Então foi daí, né? Desse livro furtado, sem capa, que eu acho que veio à vontade. E é engraçado também que tudo no nosso passado marca, né? Minha irmã também tinha um livro de sonhos, que todo dia ela acordava e ia conferir o que ela tinha sonhado. Acho que a partir daí veio as 2 histórias, né? A história dos anjos com signos e as histórias do Projeto Escher, né? Dos Caminhantes do Sonho. Vai pescando, né? Tudo que acontece no dia a dia a gente vai pescando, né? Você sabe que ontem eu tava falando com a minha tia, ela contando umas coisas. Aí ela falou, você gosta disso, né? É tipo umas lendas que ela foi pra Minas. Aí ela contando lenda. Eu falei, aham. Ela, você gosta disso, né? Você usa, né? Você usa isso, né? Eu falei, é Com tudo, a gente vai certeza. pescando tudo, né? Soma um com o outro, aí de repente sai um negócio. Sai uma história Com nova. certeza, a gente é consequência das nossas referências, né? Do que a gente consome como leitor, como espectador também, séries, filmes e tudo mais. Tanto que eu tô feliz de agora escrever uma alta fantasia, porque meu escritor favorito é o Tolkien, né? Daí eu falei, meu Deus, quando que eu vou conseguir os achar um dois. tema para me escrever de fantasia? Porque eu falei, eu não quero fazer de elfo, tá muito batido, não quero fazer disso, quero fazer uma coisa diferente. Daí eu acabei virando nos faunos por causa disso. É uma raça que não é tão explorada nas histórias, que eu acho que dá algo interessante também. Como é que é o nome Não, do mas os fauno hobbits também de só são Nárnia? hobbits por causa do Tolkien também, né? Porque se for ver hobbit, é hobbit. Larga ele lá, não serve pra nada, né? Se for ver assim, Aham. na história, né? O único fauno. Não, apesar que o Percy Fauna Jackson do tem um Nárnia. amigo que é fauno, mas a Nárnia, né, que tem um fauno muito senhor. Como é o nome dele? Senhor. Nossa, sumiu. Mr. É tipo Bingo. túbulos, É, Senhor túmulos, sei lá. Tominus. Senhor Tominus, não é? Mr. Ela fala bem Tominus. Ah, ela é engraçadinho. muito fofinha. Ela é muito fofinha, a Lúcia. Aham. Né? Ela é minha personagem favorita lá de Nárnia. Mas você falou Também tem do o Labirinto do Fauno O também, né? Que Labirinto tem do o Fauno. Fauno, um filme muito interessante. Você sabe que eu não ficava meio desconfiada. É que é um livro também, não é, é do Guilherme Del Toro, né? Agora foi transformado em livro pela mesma escritora que fez Coração de Tinta. Ela fez a adaptação. E o filme é do Guilherme Del Toro e assim, eu ficava assim, por que todo mundo fala desse filme lá? Aí eu fui assistir, eu falei, Maravilhoso. nossa, vamos falar sobre o Projeto Escher. Conta pra gente, porque essa é uma história que você tem que explicar. É meio origem aí, né? Origem do Christopher Nolan, né? Você acha que você meio que andou lá no mesmo, no mesmo lugar que ele. Porque o mundo dos sonhos é um mundo muito misterioso e muito interessante. Você trouxe isso numa história. Conta pra Sim, gente. com certeza. Bom, o Projeto Escher veio da inspiração dos quadros do próprio pintor Escher, né? Que tem diversos quadros sobre essas dimensões, né? Do mundo onírico.
tem quadros com aquelas escadarias que se entrelaçam, que onde você olha ela está numa direção diferente. Ele tem vários desses quadros com ilusões ópticas, né, que remetem ao mundo dos sonhos. Por que o mundo dos sonhos é tão interessante? Porque quando a gente dorme, a nossa lógica é desligada, por isso que nossos sonhos são tão loucos. Agora, se por um acaso você está meio desperto, meio dormindo, e você está dormindo ainda nesse estágio do sonho REM, você acaba tendo sonhos lúcidos, que é aquelas experiências que você consegue modelar o seu sonho, ir para onde você quiser, que você sabe que está sonhando, mas ainda está sonhando. Então, a partir dessas experiências que as pessoas têm com um sonho lúcido, algumas vezes até projeção astral, me deu esse start de fazer essa história dessas pessoas desbravando essa quarta dimensão, né? Que também é chamada de quarta dimensão, o mundo onírico. A ideia veio a partir da experiência, né, da minha irmã, que todo dia ela acordava, ia ver os significados dos sonhos, né? E também a psicanálise que vê significado, né, nos sonhos, principalmente o Freud. Eu sou meio estranha, já tive várias experiências esquisitas, né? Eu sou pessoa que tem a maioria das parassônias, né? Eu tenho paralisia do sono, já fui muito sonâmbula, tenho sonhos lúcidos também. Então, eu achei que seria algo muito interessante de se conversar, né? Porque são experiências que todo mundo passou pelo menos alguma vez na vida, de estar sonhando e saber que está sonhando e achar tudo muito esquisito. Você vê uma bicicleta sem roda, um elefante andando de patins, e você, epa, o que está acontecendo aqui? Ah, é um sonho, bacana. E, e diversas outras coisas, por exemplo, existem técnicas para entrar nesse estado do mundo dos sonhos, né? Tem gente que faz vários exercícios para conseguir ficar lúcido nesse mundo dos sonhos. É tipo a origem, como você falou, né? Se você está lúcido lá, é o seu mundo, é na sua cabeça. Você pode fazer o que você quiser. Então dá muitas brechas interessantes, né? Para os personagens, né, interagirem nesse mundo onírico. E a grande sacada, né, como o mundo dos sonhos é individual para cada um, essa história também é narrada em múltiplos pontos de vista, né? Cada um tem o seu ponto de vista e vai montando como um quebra-cabeça a história. Então temos a Tainá, que é a protagonista, ela é indígena, então para ela é muito natural entrar no mundo dos sonhos, né? Puxado mais para o lado do xamanismo, né? Para a questão natural, né, desse poder de entrar no mundo dos sonhos, só que ela também carrega uma entidade junto com ela, que transforma tudo em pesadelos, então ela não pode dormir perto das pessoas e tocar, que tudo vira pesadelo, quase um Fred Krueger, né, Sabia transforma que tinha um tudo... problema no meio desse negócio aí, sabia. né? E já tem, por exemplo, os personagens como o Rodrigo, que ele é a pessoa, o jovem místico mesmo, ele medita, porque ele é muito bravo, muito nervoso, então ele usou por muito tempo a meditação para tentar, assim, equilibrar as energias dele. Ele acabou se descobrindo um projetista astral, aquele que consegue, por meio da meditação, sair do seu corpo, né, seu corpo astral, e ele pode bisbilhotar os lugares por aí, saber informações e tudo mais. Temos também a Yukiko, né, que é a escolha da maioria dos leitores betas, que ela é muito fofa. Todo mundo que é otaku, né, se identifica com ela, porque ela é toda fofinha, é japonesa, veio para o Brasil para essa experiência do Projeto Escher, né, que é uma pesquisa científica, né, secreta do governo. Então é o braço do projeto Yumeko, que ela tinha no Japão, que veio para o Brasil para ser essa pesquisa da BIM. E ela também não precisa de muito esforço, como ela é a primeira caminhante, né, ela já tem muita prática nisso, ela consegue apenas ir em estado de flow. O estado de flow é aquele quando você faz uma coisa, você sabe fazer ela muito bem, só que ao mesmo tempo você entra no nível de relaxamento e de concentração tão grande que parece que o tempo para. Então, quando ela está desenhando, fazendo as coisas dela, as pinturas, ela consegue entrar nesse estado de flow, ela nem precisa estar dormindo para acessar o mundo dos sonhos. E ela consegue edificar também, só que de uma forma tecnológica. Ela consegue salvar esses dados para criar esse mundo onírico, onde outras pessoas também podem compartilhar com ela. Temos o Carlos, que é um médium da parada, ele
ver essa outra dimensão como o atravessar do véu. Tem muitas pessoas que acham que o mundo dos espíritos e o mundo dos sonhos podem ser a mesma coisa, onde vivem aquelas pessoas sombrias, né, que o pessoal fala que vê pelo pé da cama, que vê nos cantos escuros da casa. E ele aflorou a mediunidade dele muito cedo. E ele tem os guias dele que ajudam ele quando ele está atravessando esse véu e indo para o mundo onírico. E claro, tem outros personagens também que aparecem, o Renato, que é do Projeto Escher em si, que daí já é por meio de tecnologia, com os eletrodos, ele consegue entrar nesse mundo onírico com todo o equipamento tecnológico. E tem a Gabriele também, que é do projeto anterior também, que deu errado, deu muita coisa errada, algumas pessoas entraram em coma com isso, e que ela também consegue de forma tecnológica. Então, é bem interessante, tem várias curiosidades no meio do livro também, de como funciona essa questão do mundo onírico, tem muita coisa que te deixa na dúvida, tipo, isso é ou não é, existe ou não? Porque tem muito estudo científico, né? Tem estudos conspiratórios também, que foi feita muita pesquisa sobre isso em outros países, sobre esse acesso remoto para o mundo dos sonhos e tudo mais. Então, eu achei que era uma história bem interessante, porque não trazer essa conspiração para cá, né, com personagens tão brasileiros, né, e num cenário nacional. Acho que é importante a gente valorizar também o que é daqui. Conta pra gente quais cenários que seu livro passa. Bom, se passa na minha cidade. Esse projeto Escher, como é um projeto universitário, né, um grupo de pesquisa, né, é disfarçado, é uma pesquisa secreta disfarçada de grupo de pesquisa, quase um chamariz, né, para os estudantes de medicina que têm essa mediunidade. E se passa em Maringá, Paraná, né, na cidade que eu moro. Tem como foco a Universidade Estadual de Maringá, né, que é onde os personagens estudam. Então a gente vê muitas coisas daqui. Por exemplo, tem uma lenda urbana aqui, que é do livro Rosa, que é um livro onde garotas universitárias, jovens e bonitas, acabam sendo um catálogo de prostituição, né, para agradar a sociedade rica de Maringá e sair bem rica disso. Então eu uso, né, com a Gabriele essa questão do livro Rosa, ela coordena esse livro Rosa. Também tem um hotel muito macabro aqui, bem no centro da cidade, que está fechado há muito tempo, que também tem umas histórias de fantasmas muito doidas desse hotel, que eu acabei aproveitando ele para usar como cenário. Os personagens passeiam pela cidade, vão comer pastel com caldo de cana lá no Willie Davis, que é uma feira bem legal que tem aqui dos produtores toda quarta-feira, então os personagens também dão uma voltinha por lá. Eu acho gostoso as pessoas que forem daqui, né, que forem ler o livro, se identificarem com os lugares que os personagens passaram, tipo, eu passei por aqui, eu já sentei aqui nesse banco perto da praça, eu já estudei na UEM, então acho que vai gerar uma identificação muito grande, uma valorização daqui. Que legal. Uma curiosidade que não tem a ver com o livro. Meu avô, o apelido dele era Seu Maringá. Legal. Interessante, né? Ele passou muito tempo em Maringá, ele cuidava de uma fazenda e depois que ele saiu da fazenda, passou pelo Mato Grosso, nossa, tanto lugar, meu avô passou no Mato Grosso, saiu do Paraná, foi pro Mato Grosso, depois eu sei que ele foi terminar a vida dele lá no Pará, pra você ver a distância, né? E eu estou em São Paulo. Os filhos dele, metade dos filhos deles vieram pra Jundiaí. Então, é um negócio muito louco. E o apelido dele, todo mundo conhece ele, por onde ele passou, como Seu Maringá. Tanto que... Interessante, né? Ficou marcado, né? E acho que meus tios, minha mãe nasceu no Paraná também. Mas, curiosidade, né? Curiosidade. Eu sou neta do Seu Maringá. Ai, que demais. E outra coisa interessante também, tipo, Final Apocalipse, né? Eu também resolvi colocar numa cidade daqui. Todo mundo pensa que Faxinal do Céu não existe, que eu inventei. Mas Faxinal do Céu me marcou muito, porque quando a gente estudava no ensino fundamental mesmo, de primeira a quarta, agora vai até o quinto ano, né, eu acho, os professores iam fazer curso na Usina do Conhecimento, que era em Faxinal do Céu.
E esse nome me marcou muito, desde pequenininha. Deu, nossa, Ah, que nome legal, existe cara. mesmo. E Faxinal do Céu é muito legal. É uma vila, né? Que tem uma usina, que tem um lago maravilhoso. Tanto que a história, parte da história se passa no bosque do lago, né? Então é muito, muito legal, porque as pessoas pensam que não existe, mas existe sim. É uma cidade que existe e muito propícia, né? Um lugar para se esconder do mundo. O Ângelo estava querendo se esconder, foi pro lugar certo. Faxinal do céu. Ai, Ô Josi, você estava falando aí da parte daí dos sonhos aí, acredito que você começou falando do Freud, né? Freud, se eu não me engano, é lá para 1800, né? Alguma coisa que é isso? Que ele escreveu lá, tem a interpretação dos sonhos, né? Eu não lembro qual ano de publicação, um dos precursores da psicanálise e tal. E aí vem, você foi falando aí, foi entrando da parte do sonho em várias culturas, né? Até um aspecto até um tanto que religioso aí também. É, essa parte aí chega a ser uma linha de suspense, drama, terror, é, passeia por ambos estilos, assim, como que fica aí? Pro leitor, assim. Bom, sim. Bom, eu sou escritora de fantasia, porém, quando eu comecei a fazer os contos para antologias, eu gostei muito também da ficção científica. E eu acabei me descobrindo uma escritora de ficção científica também. Então eu resolvi mesclar, majoritariamente pela questão tecnológica de entrar no mundo dos sonhos de forma artificial. Majoritariamente a história é ficção científica, mas tem também tipo 40% de fantasia sombria, né? Não podia faltar, porque tem o lado místico dos sonhos e o lado científico, tecnológico. Então é uma balança. Tanto que eu achei engraçado alguns leitores que repararam nisso. Quando eu falo afirmações na história, ou os personagens afirmam certas coisas, é porque é científico. Agora, quando tem grandes questões, grandes dúvidas, é porque é a parte mística. E cada um tem a sua interpretação. É bacana, fica um mix legal, né? Você quer saber? É Sim, científico. Não deu pra saber? Relaxa que é místico. e, é místico, e tem o exatamente. carinha lá do pesadelo, então deve dar um medão aí. Com Deve certeza. dar um Eles medão têm aí. uma entidade que os persegue. Tem sempre um, um apuros aí pros personagens. Você contando, eu tava enxergando aquela pintura do Escher, as escadas todas, né? Porque é um entrelaçado assim que, né? Você foi, acho que mexendo com todo cuidado para poder amarrar toda a história. Sim, então, como a história é múltiplos pontos de vista, né, para você ver como é engraçado. Quando eu lancei o Requiem das Sombras, alguns leitores falaram para mim que preferiam histórias em primeira pessoa porque eles se sentem mais dentro do personagem. E eu, corriqueiramente, costumo narrar em terceira, porque fantasia normalmente é narrador onipresente, onisciente, né? A gente está mais acostumado com esse tipo de linguagem. Eu resolvi me desafiar, por que não em primeira pessoa? Só que como eu ia contar isso? E tem todo um jogo de mostra e esconde, você tem que estar com o ponto de vista certo para você não revelar demais ou não revelar de menos. Tem que encaixar todos os pontos de vista conforme a história vai correndo para frente para não ficar confuso. Então, tecnicamente, né, na questão de técnica, o projeto Ash era mais complexo, tanto por isso, né, por esses múltiplos pontos de vista e a forma de um quebra-cabeça para o leitor ir solucionando aos poucos, né, porque ele vai tirando as conclusões dele, até chegar no fim e descobrirem a grande verdade. Então, assim, foi uma questão de desafio realmente, mas eu acho que o resultado final ficou, assim, bem legal. As pessoas que leram elogiaram bastante, porque é algo, assim, um pouco inédito, né? As pessoas viram a origem e tudo mais, a Hora do Pesadelo, mas em literatura não tem tantos, assim, que falam do mundo dos sonhos, né? Eu desconheço algo assim que não seja científico. Realmente, eu até Uhum. gosto do assunto, mas em literatura, nível entretenimento, é a primeira vez que eu ouvi. Mas tem várias técnicas, né, para saber se você está sonhando ou não, né? Uma delas é olhar relógios, que nunca você consegue ver a hora e fica borrado, e realmente fica borrado.
outra dica que o pessoal fala para ativar melhor o sonho lúcido é você girar. Girar, sabe que nem aquelas crianças que giram com os bracinhos abertos, que dá mais clareza na hora que você está no sonho, que você consegue prolongar, porque sonho lúcido demora no máximo 5 minutos. Tá certo que os nossos 5 minutos no sonho são grandes, mas quando você está lúcido no sonho, você sabe quando aquilo vai acabar. Eu, por exemplo, quando eu estou lúcida nos meus sonhos, eu sei quando vai mudar de um sonho para outro. Por exemplo, quando você entra numa porta, você sabe... Às vezes eu fico até brava. Meu Deus, eu tinha que ir em tal lugar, mudou o sonho. E agora, como é que eu faço para voltar? Verdade, já passei por isso. Isso é muito louco. Agora tem uma diferença, né? Tem gente que fala que dá para entrar em projeção astral no sonho, realmente dá, mas para você saber se você está em projeção astral ou não, o seu corpo astral é mais elástico, então você pode puxar o seu dedo. Se seu dedo esticar, é porque é uma projeção astral. Igual o desenho lá do Pernalonga, né? Aham. Estica, estica. Nossa, é muito interessante, né? Mas o projeto é Escher. Olha, eu ia falar errado. Mas o projeto Escher, você é uma história fechada ou você pretende fazer mais alguma coisa dentro dessa área? Porque é uma área bem interessante. Sim, então, eu quero escrever mais um, mas eu quero que eles sejam independentes para você ler primeiro ou segundo, entendeu? A história, tecnicamente, está fechadinha, mas tem uma pequena linha que dá para ligar ao outro livro, né? Uma continuidade, mas não seja uma continuidade que as respostas daquele estão no outro. Interessante. É uma história fechada. É um assunto muito interessante, né? Mas vamos sair do mundo dos sonhos. A gente já falou muito do Ângelo, só que a gente não sabe, de fato, qual é a história do Ângelo. Conta pra gente um pedacinho da história. Eu sei que você já tá com as outras histórias prontas, mas quando você for lançar, a gente conversa só dessa saga. Mas conta um pouquinho pra gente o que o Ângelo foi fazer em Faxinal do Céu. Bom, o Ângelo é um anjo que não se encaixava muito bem nos padrões celestes, né? Ele era meio arteiro, meio intransigente, né? Tipo, como um anjo vai ter uma personalidade assim, né? Diferente. Todo mundo achava, ele só tá aprendendo, ele é curioso, ele quer ir pra Terra, só que ele não passava em nenhum dos testes que ele tinha para ser anjo. Ele não sabia se ele ia ser anjo da guarda, se ele ia ser um anjo guerreiro. Os anjos da guarda lá são chamados de relâmpago, os anjos guerreiros de trovões. E só os anjos primordiais, feitos pelo verbo na criação, que são os raios, né? Que são os anjos que terminam em El. Tanto que o Ângelo é Ângelo, não tem El no nome dele. E ele não sabia, ele nunca conseguia passar, ele era muito atrapalhado e ele queria mostrar que ele é capaz, até que um dia ele teve uma iluminação, né, uma visão que o Gael falava para ele encontrar o signo de Gêmeos. E no céu é meio um tabu falar de Gael, porque eles não sabem se Gael se tornou um anjo caído, só que ele está foragido há mais de 500 anos, depois da última guerra dos signos. Ninguém sabe quem os signos são, onde os signos estão, porque foi apagado da memória de todos, né? Eles sabem que os signos existem, mas não sabem quem é o portador do signo. Então, juntando que o Ângelo é arteiro, mais que ele falou dos signos, mais que ele está querendo ir buscar, isso não vai dar certo, né? Então ele acaba literalmente fugindo, colocando a mochilinha nas costas dele e sebo nas canelas, né? Deixa o céu um alvoroço, todo mundo atrás desse anjo fujão, e ele entra no Salão das Eras. E ninguém tem acesso ao Salão das Eras. Como que aquele anjo conseguiu entrar no Salão das Eras? E ele acaba por lá achando um portal para vir para a Terra. E ele vai acabar caindo em Faxinal do Céu. E lá ele tem que se disfarçar de humano, tem que frequentar a escola, porque ele acha que se ele veio para Faxinal do Céu, algum motivo tem. Gêmeos deve estar lá. Então ele vai para a escola, tenta procurar de tudo quanto é jeito, acaba descobrindo que os humanos também são regidos por signos, diferente dos anjos, que os anjos têm portadores, né, do poder das estrelas. Os humanos são regidos pelo mapa astral. Ele acha interessantíssimo, daí ele fica se perguntando, será que Gêmeos está entre os humanos e tal? Ele tenta descobrir. E nisso ele tem que enfrentar os inimigos, tem a Luri também que está fazendo o zodíaco sombrio dela, que ela está procurando os seus, que também estão desaparecidos. Na última guerra foi cada um para um lado, meio que explodiu, né? Cada um para um lado e ninguém sabe onde todo mundo está. Então eles estão tentando se achar tanto o lado sombrio quanto o lado da luz. Então, assim, se for olhar
o tônus dessa história é muito engraçadinho. Como eu falei, eu me inspirei nos mangás, então é muito engraçadinho. É uma história um pouco menos densa, né, do que o Projeto Asher, que tem um clima bem sério, mas é bem gostoso. Lembra os mangás, lembra a escola, né, o tempo que a gente só aprontava e não tinha preocupação nenhuma, ia para casa almoçar e assistir X-Men. Então, é bem gostoso. Então, lembra essa época, tem esse clima dessa época. Conta pra gente o que vem por aí, o que você tá preparando nessa fantasia que você tá escrevendo, o que vem por aí. Não precisa dar muito spoiler, né? Porque vai que a gente muda de ideia no meio do caminho. Ah, sim. Então, de livros escritos, eu tenho o primeiro Requiem das Sombras, que foi publicado, o Projeto Asher, que está sendo publicado, né? Está em processo de impressão. E além das 2 continuações, né, do Requiem das Sombras, que já estão escritas e esperando para vir para o mundo. Então, já estão escritas, já sei o que vai acontecer, já está fechadinha a história do Ângelo, só falta chegar para os leitores. E enquanto todo esse processo, né, que a autora é assim, enquanto está publicando um, está escrevendo outro, eu finalmente escrevi algo que eu queria muito fazer, que era uma alta fantasia, em outro mundo, com outros seres, e inspirada por Tolkien, que é o meu escritor favorito, né? Eu queria escrever algo com um mundo novo, com raças diferentes, e eu acabei escolhendo pelos faunos, né? Que é uma raça de animal fantástico, né? Que normalmente não é tão protagonizada nos livros, né? E eu sou assim, eu gosto de coisas diferentonas. Eu vejo um assunto diferente, vou escrever. E por que não, né? Usar os centauros, os faunos e até os felinos a lá Thundercats, sabe? Meio humanos, meio felinos. Então, acabou sendo as 3 raças principais, né, dessa história, que vai ter árvores encantadas, ilhas flutuantes e um novo mundo muito, muito legal de se trabalhar. Então, eu estou bem animada escrevendo essa nova história, também infanto-juvenil, porque é a faixa que eu gosto de escrever, né? Com um propósito, né? Porque eu quero levar para as escolas essas histórias, que eu acho que é bem nesse período que a pessoa ou ama ou odeia ler, entendeu? Então, ela precisa de leituras que sejam boas, que sejam cativantes, sejam descomplicadas, porque normalmente o autor pensa que escrever bem é escrever difícil, e não é isso. Escrever bem é você encantar o leitor com as suas palavras, saber para quem você está escrevendo. Então, assim, a minha missão como escritora é incentivar essas pessoas que estão começando a ler, não os livrinhos infantis, fininhos e tal, no aprendizado da leitura, mas aprender a pegar o gosto por ler. Que maravilha. Você falando assim, eu já tô imaginando o corte de você falando isso e a gente distribuindo por aí. Essa sua fala é muito boa. Conta pra gente, então, onde a gente encontra esses seus universos aí pra comprar e onde a gente encontra a Josi na rede social, na internet, onde a gente encontra tudo. Bom, vocês me encontram pelo @autora_Josi_Guerreiro no Instagram, onde eu normalmente tenho o link na bio com todos os meus links. Bom, o Requiem das Sombras esgotou, né, os livros, agora tem o digital na Amazon, que pode ler digital por enquanto, até sair uma nova versão maravilhosa junto com as continuações. O Projeto Asher vocês encontram na Livraria Fantástica do Borges, né, em livro físico, ainda não tem o livro digital. E tem os meus contos na antologia em audioconto, né, pelas antologias da Insight, que também consegue achar os audiocontos gratuitamente para ler. Bom, então vamos encerrar por aqui, Josi. Adorei o papo, viu? Seus universos são muito legais. Muito legais. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tiver a oportunidade de conhecer o trabalho da Josi, vale a pena, viu? Pode começar pela Laika, o cachorro do Memórias Natalinas, que é só chegar lá no Spotify e ouvir. Pode começar por lá. A Laika eu me inspirei no Rocket, né? No Rocket do Guardiões da Galáxia. É engraçado que eu sempre tento pegar o clima do Guardiões da Galáxia para escrever alguma coisa. Eles são maravilhosos. Tem uma cena. Eles são maravilhosos. Com certeza. Pra mim são os Sabe melhores aquele filme da Marvel. de conforto
aquele filme de conforto. Quando eu tô mal, eu ligo Guardiões da É. Galáxia. Porque, meu, eu até falo as falas junto, porque é muito bom. Nossa, É muito bom. é maravilhoso. 4 idiotas de mão dada em círculo. Ai, o Rock eu adoro. Ai, que legal, uma Adoro. curiosidade muito O legal. Guaxinim. O Guaxinim. Então, mas assim, várias vezes eu tentei emular assim, o clima de Guardiões da Galáxia, né? Numa cena da continuação de O Requiem das Sombras, tem uma luta, né, entre duas personagens e aqui é quase o anjo da morte, né? Que ela tá com a foice. E era pra ficar tipo aquela cena que eles estavam lutando Guardiões da Galáxia enquanto o pequeno Groot estava lá dançando, que tudo vai rodando em volta. Tipo, não chegou a ficar tão parecido, mas ficou assim, engraçado igual. Mas eu falei assim, não, da Like eu quero que tenha tom de Guardiões da Galáxia. Ela tem que ser priminha do Rock. Tem que ser assim, parente, quase igual. Então, por isso que ficou daquele jeito. Ai, que legal. Legal essa curiosidade, muito legal. Josi, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por participar. Amei. Valeu, Josi. Obrigado as dicas aí também, ó. Quem quiser ter os projetos Escher lá. E eu vou contar uma novidade então aqui. Conta. É um segredinho, mas é uma novidade. Eu ganhei um prêmio pela Lei Aldir Blanc, né, que é uma bolsa de pesquisa e fazer artístico. E eu gravei 11 aulas, né, 11 aulas de escrita criativa para adolescentes. Então estou estreando meu canal do YouTube com isso. É bem complicadinho e despretensioso, porque eu penso assim, na época que eu comecei a escrever, com 14, 15 anos, se tivesse essas aulas disponíveis, eu ia quebrar muito menos a cabeça para entender como funciona, né? Então, era uma bolsa que eu poderia ter feito várias coisas, mas eu pensei, como eu gosto de ensinar, já sou professora há muito tempo, né? Mais de desenho, por que não tentar fazer aulas de storytelling, de escrita criativa para adolescentes? Então, assim, se for no meu canal, né, ainda não tem o nome, porque precisa de uma quantidade de inscritos para mudar o nome, né? Mas logo eu vou começar também a divulgar no meu Instagram, vai ter link, QR Code, para ir mais facilmente ver essas aulas. Serve para todo mundo. É direcionado para os adolescentes pela linguagem, pela simplicidade, por pegar mais a base. Mas eu acho que vai ser bem divertido. Legal, parabéns, sucesso aí. Que legal, Josi. Ai, parabéns. Se tivesse isso antes, é que eu encontrei muito, não tarde, né? Mas é que não tinha, né? Não tinha quem ensinasse. Sim, não tinha. Não tinha. E quando a gente encontrou, aí que desandou aquilo. Né? Exatamente. Mas parabéns pela iniciativa, viu? Sucesso para você. Sucesso também no projeto Escher e no livro que você está escrevendo também, viu? Obrigada, eu agradeço demais o espaço, né? Vocês têm uma vibe muito legal e é isso aí, colocar pro mundo as nossas histórias que alcancem o máximo de pessoas possíveis, né? Porque eu sinto ainda que as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com a literatura nacional, ou acham mal escrita, ou mal desenvolvida, mas não, gente, está tudo mudando. Agora os escritores estão aprendendo a ser escritores de verdade, cara, de pesquisar, ir atrás do conhecimento e fazer o seu melhor. Porque os escritores que vêm de volta, eles têm uma carga muito grande, né? Tem faculdades, tem pós-graduação, tem mentores, tem editora que realmente dá mentoria para eles e não apenas imprime o material, né? Então, por isso a diferença. Mas a gente já está conseguindo equiparar, né? Tá. Fazendo os cursos, estudando, passando para leitores críticos e dê uma chance, né? Ache o seu estilo favorito, escolha um autor e dê uma chance, porque tem muitas histórias boas. Né? E surpreenda-se. A gente garante. Com certeza. Ou, por exemplo, história de anjo. Tem a história sua de anjo, tem a minha de anjo, e são diferentes, né? Completamente diferentes uma da outra. O seu Rafael é diferente do meu Rafael, e tá tudo certo. Vão ter várias histórias do mesmo tema. É apreciar e ir atrás dessas histórias. Exatamente. Então, confira lá os anjos da Josi, os anjos da Ana. E consuma literatura nacional, porque cada vez está ficando melhor.
Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio, galera. Valeu, Até pessoal. mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Jus. Gente, tchau!